Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de um grande autor argentino, Jorge Luis Borges, que nós já falamos em vídeo anterior sobre os ficções, que são contos, né? São 16 contos do Borges, que foram publicados aqui em 2 volumes, né? E depois foi unificado. Na verdade, isso foi publicado em periódicos, né? Em revistas, depois foi reunido. E aí ele fez esse apanhado, mas são 2 livros. Aqui é O Jardim de Veredas que se Bifurcam, de 41, né, 1941, e Artifícios, de 1944. Então, aqui dá um total de 16 contos, né? E aí, em seguida, ou seja, em 1949, veio à luz a publicação de O Aleph. O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? O alfa, né? Você podia chamar o alfa. Muito bem, este livro aqui nós vamos ter mais 17 contos, né? Então, ou seja, no total nós temos nessas 2 obras-primas 33 contos. Assim, não é muito conto, mas é pela qualidade, né? Ou seja, não é pela quantidade, é pela qualidade. Em que nós temos aqui os contos mais variados, inclusive, né, tem alguns estilos diversos dos 2 livros, mas compartilham um universo de referências, alegorias, parábolas, né? Que o Jorge Luis Borges, um grande autor assim, de erudição, um homem que vivia de ler e escrever, um homem que vivia na biblioteca, né? A visão de mundo dele é uma visão de mundo de bibliotecário, podemos dizer assim, de arquivista. Então ele analisa o mundo como uma grande biblioteca, né, nos vários volumes, e o universo seria essa biblioteca, a forma de ver o universo, né? Que é uma forma arbitrária porque essas formas de categoria também são arbitrárias, né? Nós escolhemos as formas como analisar o universo, assim como nós temos a noção de tempo, que é a nossa noção de tempo, né? Então uma divindade, o eterno, não teria a forma de ver o tempo como a nossa, ou seja, em sequência, né? Sucessivamente, cronologicamente. Mas no Aleph é uma forma de ver o mundo da perspectiva divina, ou seja, ver tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Então o Aleph seria este ponto no universo onde tudo estaria ao mesmo tempo, né? Ou seja, não teria uma sucessão. Ou seja, se Deus, né, olhasse para, né, o universo, né, Deus olhando para o universo, ele veria tudo ao mesmo tempo, né, agora. Então, assim, tudo ao mesmo tempo, tudo, ou seja, em tempo de espaço. Ou seja, ele olharia, ele ou ela, né, a divindade aqui, a gente não sabe se é masculino ou feminino, né, a divindade, o eterno, né, para usar 2 palavras de gênero diferente, lançaria um olhar sobre o universo, vendo tudo, ou seja, o espaço, ao mesmo tempo, ou seja, não há sequenciamento, né? Então essa é a ideia do Aleph, em que há um ponto no universo, em algum lugar do universo, né, em que tudo está concentrado, tipo o livro de areia também, que é um outro conto do Borges, em que é um livro de areia em que você abre, né, e aí ele muda as combinações, aí você já, quando você abre de novo, já é outro livro. Já é outra sequência, né? Então as folhas são infinitas como grãos de areia. Então como é que você vai contar todos os grãos de areia, né? Não tem como você contar todos os grãos de areia, imagina no planeta Terra, né? Imagina uma praia, imagina o planeta Terra. Então o livro de areia seria esse livro de várias combinações, né? Você teria várias combinações dentro do livro e você ia lendo este livro e à medida que você ia mudando, você teria outras alternativas. Em outros livros estariam começando, outros finalizando. Né? Ou seja, então o livro de areia seria este livro em que teria as várias combinações, assim como a Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel não é aquela biblioteca lá que inclusive inspirou a biblioteca lá, aqueles hexágonos, né? Aquelas formas de hexágonos, aqueles cubículos de livro, lá da biblioteca daquele mosteiro, do Nome da Rosa, do Humberto Eco, né? Então, ou seja, interessante também que as ressonâncias, né? Aí no Borges tem essa biblioteca em que tem vários assuntos, inclusive vários contos dele parecem assim, tratados de filosofia, tratados poéticos, tratados de teologia. Então, muitos contos dele são isso, são divagações sobre livros que ele leu ou que ele inventou, né? Muitas vezes as referências que tem nos livros aqui do Borges são invenções, tanto nas ficções, é ficção dentro de ficção, né? É livro dentro de livro. Então, é a mesma coisa do Aleph. O Aleph não está tudo junto, né, simultaneamente, ao mesmo tempo, tudo junto. Então, quando você olha no Aleph, você vê tudo, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Então, é como se você lançasse um olhar e aí você tivesse a noção de tudo acontecendo agora. Né? Você vê uma coisa acontecendo agora. Então, não é uma coisa que antes, depois, posteriormente, a causa e a consequência. Né? É uma coisa que tudo está naquele momento.
Então é justamente essa quantidade de informações que estão aqui nesses livros. Então você tem referência à mitologia grega, né? Tem contos aqui que você tem a perspectiva do Minotauro, né? Ele está lá no labirinto. Né? Não vou fazer o resumo de cada conto, né? Me ajudem aí. Depois a gente pode fazer, né? Fazer alguns contos, mas eu estou fazendo uma análise geral. Então, você tem aqui ponto de vista do Minotauro no seu labirinto, vários contos sobre labirinto, vários contos sobre espelhamento, lembra a questão do espelho, né? Do duplo. Então, ou seja, tem a questão da teologia, que já tem aqui no Ficções também, a teologia, a questão de Judas. Aqui tem discussões filosóficas e teológicas, né? Então, você tem dois teólogos, que um é o espelhamento do outro, um é o duplo do outro, né? Que é uma imagem que tem muito lá no Edgar Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe trabalha essa imagem do duplo, né? O doppelganger, né? Doppelganger, a expressão germânica para isso, o duplo. E o duplo é o contrário de você, é o espelhamento, né? A mão esquerda dele é a sua mão direita e vice-versa, a mão direita é a mão esquerda dele. Então, muitas vezes o duplo, né? O doppelganger, esse contrário de você é você, mas é o contrário de você. Então, de repente, você tem um time, ele tem um time contrário, né? Você gosta de uma filosofia, ele gosta da filosofia contrária, né? Você é introspectivo, ele vai ser extrovertido. Então, uma coisa assim. Então, a imagem de mitologia grega, né? O Imortal aqui, por exemplo, que tem uma grande homenagem ao Homero. Tem contos aqui que são homenagens ao Dante Alighieri, né? O Dante Alighieri, então, que é aquele autor italiano lá do Inferno, do Purgatório, né? Do Paraíso, né? Inclusive no Aleph aqui, que tem um pouco de Dante também, porque é a Beatriz, né? Beatriz é que é a musa aqui do narrador. E tem os ironistas também com o Pablo Neruda, né? Aquela ideia de fazer o canto general, né? Canto geral, em que o Pablo Neruda faz um conjunto de poesias tentando retratar a América Latina, a América do Sul. Então, e ele faz aqui um escritor que quer fazer um grande poema que reduz todo o conhecimento, né? Toda uma época. E aí é uma poesia excessiva, uma poesia cheia de entradas e saídas, e parece aquelas pinturas do Escher, né? Em que você não sabe onde você entra, onde você sai. E é uma poesia cheia de referência a outros poemas, e é uma poesia que tenta resumir um universo, né? Então ele faz uma crítica aqui ao cara também. Ou seja, essas poesias excessivas, esses textos excessivos, olha, imagina a ironia, que os textos dele não sejam excessivos, né? Então o próprio Aleph é um conto extenso, né? Cheio de referências. Então é difícil você fazer a segmentação assim, de que pretende o Borges exatamente, né? Porque ele joga para todo lado. Por exemplo, tem um conto aqui que fala da decadência da Germânia, né? A Germânia, aquele projeto do Terceiro Reich lá, né? A ideia de civilização ocidental. Então é como se fosse um nazi, né? Contando a história, uma coisa assim meio a decadência do Ocidente. Isso é uma coisa meio de extrema direita, né? Coisa assim. E tem os contos que ele conta da cultura sulina, né? A cultura ali da Patagônia, né? Do Uruguai, da Argentina, né? Então tem alguns contos dele, por exemplo, né? O Morto, ele fala da questão do sul, né? Também A Outra Morte. Então são outros contos em que ele vai falar. Então são contos que, por exemplo, ele faz referência ao Martin Fierro, né? Martin Fierro, que é da cultura sulista. Então, ou seja, tem contos que ele é bem local, mas tem contos que ele coloca lá na Dinamarca, coloca lá na Groenlândia, coloca na Islândia, né, coloca em Escandinávia, né? Então ele coloca contos bem realistas, mas outros contos que são realismo mágico, fantásticos, né? E o Imortal, por exemplo, que é um realismo mágico, são coisas altamente alegóricas, né? Então tem alguns contos, assim, quando ele rende as suas homenagens ao Edgar Allan Poe, ele faz essas homenagens no sentido alegórico, né? Referências, né? Por exemplo, aqui mesmo no Aleph, voltando ao Aleph, que é o conto mais, dá nome ao título, né? Dá o nome ao conto, dá o título ao livro. Então no Aleph, por exemplo, na hora que ele vai lá ver o Aleph, né? Ele foi recebido lá, no anfitrião, aqui não pode demolir a casa, porque aqui debaixo desse um certo degrau da escada, você vai encontrar esse ponto, né, em que tudo se concentra. Então ele vai até esse porão para ver onde tudo se concentra. E aí ele chega lá, e aí o cara fecha a porta, deixa ele no escuro, né? Ele tomou um conhaque antes. Nossa, será que o cara vai me enterrar vivo? Lembrar o quê? De um conto do Edgar Allan Poe, né? Que tem esses amigos lá, olha os brancos acontecendo, né? É o Amontilado, né? Acho que o Barril do Amontilado. Que ele vai, o cara, né? Enterra o outro, empareda o outro cara lá no fundo, né? Na adega de vinho, né? Então assim, ele tem umas referências assim, será que ele vai me emparedar aqui? Será que vai... Na verdade, quando ele deita lá no escuro, é que ele olha para a escada, é que ele vê o Aleph, né? Esse ponto onde tudo está concentrado, né? Essa biblioteca de um ponto só. Então você imagina o grande olho
grande olho de Horus, né? Da filosofia egípcia, do culto egípcio. O grande olho de Horus, e lá dentro daquele olho, naquele ponto, ele vai ver tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, é interessante como é que ele resume a geografia, né? O tempo, o espaço-tempo, né? Esse seria o espaço-tempo, né? Então, ele retrata, e o início do conto, né? Ele vai fazendo todas as referências, obviamente, né? E aí o cara não quer que o cidadão lá não pode demolir essa casa, porque essa casa tem um ponto no espaço onde tudo está dentro, é lá no porão. Aí é a hora que ele vai no porão, né, na parte inferior, a degrau à direita, tudo bem realista, né? Viu uma pequena esfera furta-cor de um fulgor quase intolerável, né? Então, o diâmetro do Aleph seria de 2 ou 3 centímetros. Vi o mar populoso, vi intermináveis olhos, vi num pátio interno, né? Sempre assim, vi a violenta cabeleira, né? Vi a noite e o dia contemporâneos, vi uma ponte, vi meu quarto sem ninguém, vi um escritório, vi cavalos de crina, vi a delicada ossatura de uma mão, vi sobreviventes de uma batalha, vi todas as formigas que há na terra, né? Vi a relíquia atroz, vi o Aleph de todos os pontos, vi o Aleph na terra outra vez o Aleph na terra, vi meu rosto e minhas vistas, vi meu rosto, senti vertigem, chorei, né? Então, ou seja, é aquele ponto no espaço em que no espaço está concentrado o tempo, né? Então você vê tudo, né? Então, assim, é um conto magistral, né? Grandes contos aqui, né? Que a gente pode debater um por um, daria para fazer um vídeo sobre cada conto, né? Mas eu reconheço aqui e recomendo a leitura, pelo menos do Imortal, os teólogos, né? O Deutsches Requiem, que é essa, né, do fim da civilização ocidental, né, depois do Terceiro Reich. Os teólogos, né, que eu falei, o Zahir é que é contra a obsessão, né? O cara tem uma moeda, né? O cara tem uma moeda e aquela questão do cara ficar obcecado por alguma coisa, né? Sempre esses personagens que são obcecados por uma imagem, por uma canção, por um hino, por uma imagem, por uma figura, por uma mulher, né? A obsessão que tem aqui o narrador do Aleph pela Beatriz, né? Olha o nome lá da música do Dante, né? Dante Alighieri, né? Então tem essas questões, e a questão do labirinto, né? Sempre tem essa questão de labirinto, inclusive a ponto do próprio Minotauro, né? Que aqui na Casa de Asterion, outro nome do Minotauro, né? Asterion, a Casa de Asterion, né? Também interessante, que aqui é um conto curto, concentrado, em que você depois percebe, por aí, mas quem está contando essa história? É o próprio Minotauro contando a história do ponto de vista dele, né? Do fato de ele estar preso lá naquele... Agora, quem que é o Minotauro? Dá um Google aí e vai lá descobrir quem que é o Minotauro que está preso no labirinto do Dédalo. O Dédalo é o pai do Ícaro, né? Aquele que voou até o céu e as asas derreteram, ele caiu no mar. Então tem essa mitologia grega pra caramba aqui na história, né? Tem sempre umas referências ao Homero, né? E os clássicos, né? Tem que ler o Homero, porque toda a literatura ocidental vai lá dar uma referência, né? Depois nós vamos ler Ulisses em junho e julho, né? Nós programando aqui ler Ulisses, por causa do Bloomsday. E aí nós vamos ver um monte de referências que Ulisses faz, a Odisseia de Homero, vários livros que fazem referência à Ilíada, né? A questão da luta lá do Aquiles, né, tal, do Heitor, né, a Guerra de Troia e tal. Então, ou seja, toda uma cultura, né, de erudição clássica. E depois eu vou mostrar uns livrinhos também que fazem, né, a gente já fez alguns vídeos sobre isso, sobre livros que falam da cultura clássica, né. Então é interessante apresentar às novas gerações, infanto juvenil, esses recortes, adaptações, referências à cultura clássica, cultura grega, teatro grego, né. Então é interessante, para ler o Borges tem que ter uma certa erudição e ao mesmo tempo ele é irônico com a erudição, né? Ele não joga erudição assim à toa, não. Muitas vezes ele cita livros aqui que existem, outras vezes livros que ele inventou da cabeça dele, e aí você fica com aquele argumento de autoridade, né? Sabe o que ele está querendo dizer com isso, né? Porque o cara sempre, eu li no livro tal, mas que livro que você leu isso, né? Então essa é uma pegadinha do Borges, porque aí você tem que dar uma pesquisa, dá um Google aí, esse livro existe? Será que esse livro, né? Esse teólogo existe mesmo? Esse filósofo existe mesmo? Né? Então é essa grande sacada. Fico imaginando as pessoas antes não tinham Google, né? Como é que elas faziam para saber onde é que o Borges estava falando a verdade e onde é que o Borges estava mentindo, né? Lembrando que o Borges sempre acha que uma escrita é uma leitura de outra escrita, né? Então você está sempre lendo, relendo, parodiando outros, né? E inclusive ele achava que o plágio era uma boa, né? Você estava homenageando, né? O plágio está homenageando porque você, enquanto escritor, é um leitor de outro escritor, né? Beleza? Então tá aí a dica, né? Claro, vamos ler os dois. Depois podemos comentar um conto ou outro, né? Gastar um vídeo só com um conto.
do Borges, né? Então fica aí a dica, ficções e o Aleph, do Jorge Luis Borges, autor argentino. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.